vezes você já ouviu que os zoológicos deveriam ser fechados e liberar todos os animais da natureza ou então transferi-los para santuários. Será que essa é realmente a solução? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e sejam todos muito bem-vindos à nossa semana dedicada a discutir as questões sobre turismo e zoológicos. E para poder abordar melhor essa temática que é tão polêmica, eu juntei um time de especialistas que vocês conheceram neste vídeo aqui. Vamos conversar hoje com a Bruna, com a Gabi, com a Islânia e com o Pedro. Vamos começar entendendo quais são as diferenças entre zoológicos e santuários. É tudo a mesma coisa ou os santuários são melhores que os zoológicos? Então vamos lá. Carol, eu acho que a primeira pergunta que você queria focar, né, era tipo a definição de zoológicos e santuários. Sim. Então, assim, é importante a gente dizer que, teoricamente, eles têm funções diferentes, mas o conceito acaba sendo fluido, o que significa que tem vezes que um santuário tem atuações mínimas como um zoológico também atua levemente como um santuário. O que isso quer dizer? Então, um zoológico, então, vamos falar teoricamente, é um lugar onde normalmente você mantém animais selvagens em cativeiro com funções de educação ambiental. Atualmente, esses lugares eles expõem nos seus objetivos institucionais que eles trabalham com a conservação de espécies e também com pesquisa voltada para a sustentabilidade da fauna. E é isso também que eu quero dizer que o santuário atua parecido, porque o santuário também atua muitas vezes com educação ambiental. Mas o santuário não tem fins lucrativos, ele mais trabalha com reabilitação de animais que sofreram traumas de diversos tipos e a reintrodução desses animais no ambiente natural. Mas então, eu sei, Carol, que um outro ponto que você estava interessado em saber são prós e contras entre esses dois lugares. E assim, atualmente, eu estava lendo uma pesquisa do IBAMA que foi feita em 2016 e existem mais ou menos 111 zoológicos no Brasil inteiro. E, infelizmente, 77 deles tinham condições inadequadas de tratamento dos animais. 70% dos zoológicos. Eu acho que isso é um número bem considerável que é importante a gente levantar aqui. O que significa que eles estavam dando algumas vezes remédio fora da validade para esses animais com quadros graves de desnutrição, inclusive ocasionando a morte precoce de alguns animais e inclusive a superlotação de pessoas nesses zoológicos que muitas vezes até ocasionam que os animais não conseguem nem se reproduzir, porque tem gente olhando. Então, assim, eu acho importante a gente fazer essa comparação, mas ao mesmo tempo é difícil fazer a comparação também porque o objetivo institucional deles são diferentes. Acho que tem também aquela questão que, hoje em dia, muitos locais, digamos, de certa forma, maquiar, estão utilizando o nome de santuário para as pessoas acharem que é um local que trata melhor os animais, mas, na verdade, utilizam todas as outras práticas que não é voltada para um santuário, né? E aconteceu recentemente até aqui no Nordeste com a questão de uns ursos que tinham sido resgatados de circo e que estavam em um santuário totalmente inadequado, assim, questão climática, né, porque um urso polar aqui no Nordeste, né, é inviável. E eles levam o nome de santuário. Então, quando a pessoa escuta, já acha que é um local que está preservando aquela espécie, está tratando bem, e infelizmente as condições de tratamento desses ursos eram extremamente salubres. Gabi, eu vou complementar que você tocou num assunto super legal, que é inclusive das condições climáticas para você ter um animalzinho. Um animalzinho num zoológico. E, assim, uma coisa que eu gostei muito, que é zoológicos, eles estão entendendo que esse é um discurso de preocupação com os animais e tem zoológicos que já estão respondendo. Eu achei fantástico a iniciativa do zoológico de Detroit e eu queria trazer aqui como um exemplo do que eu acho que um zoológico poderia se tornar, diferente do que a gente tem visto, infelizmente, como a realidade do Brasil. O zoológico de Detroit, nos Estados Unidos, ele criou uma área de 1,4 acres, que são mais de 5.000 metros quadrados para você manter só 2 ursos polares. E por que isso? Porque eles sabem que os hábitos desses animais são extremamente antissociais e que se eles mantêm locais muito apertados, você diminui a vida desses animais. E assim, muitas vezes os zoológicos falam que eles também trabalham com conservação.
Mas não vale você usar esse argumento de conservação se você não está se preocupando em como esses animais estão sendo tratados e na continuação da vida desses animais. Então, assim, por exemplo, no Nordeste do Brasil não faz o menor sentido você ter um urso polar. Em Detroit, nos Estados Unidos, você já começa a ter condições climáticas melhores para esses animais estarem lá. Então, eu acho que já começa a fazer mais sentido. Eu acho que é válido também mostrar que os zoológicos também já estão respondendo a esse discurso que a gente está tentando conversar e bater esse papo aqui. Justamente, assim, aí a justificativa deles era que, não, mas a gente encontrou eles abandonados, porque o circo abandonou eles dentro de uma jaula, no meio de uma BR. A gente fez um resgate e tal, nós fizemos um ato legal, sim, mas manter os animais em um local inadequado, um calor desses, só porque estava trazendo verba, porque as pessoas iam para lá para ver os ursos. Então, felizmente conseguiram, né, transportá-los, levaram eles para região fria, assim, uma região mais amena, né, uma temperatura mais amena, e eles agora, espero que estejam sendo melhores tratados, né. Infelizmente, ainda tem aquela questão de que os veterinários, né, assinaram que eles estavam em perfeitas condições para ficar lá, para continuar. Então, isso é muito triste, é lamentável. Você vê um profissional que era para estar cuidando e foi lá e assinou que eles estavam em perfeitas condições. Nossa, isso é realmente muito triste. Eu vou adicionar uma coisa aqui, porque assim, eu tenho muito carinho pelos profissionais de veterinária. Assim, eu sei que está trazendo a verba, mas realmente vale a pena você manter esse animal aqui só pela verba, sendo que claramente ele está mostrando sinais de que ele não está bem? E um exemplo muito claro disso, e que é um local que eu gostava de ir quando eu era mais nova, mas hoje em dia eu realmente não vou mais, que é no SeaWorld, que é um lugar, um parque aquático de orcas marinhas dos Estados Unidos, que inclusive é um documentário que eu já comentei com a Carol e eu quero compartilhar aqui com todo mundo, que é um documentário chamado Deveríamos Fechar Nossos Zoológicos? Pontos de interrogação. E o documentário traz vários pontos super interessantes, que eu vou deixar o link aqui direitinho. E eu acho que é super legal a gente ver para a gente tomar mais consciência do assunto. Mas o que acontece é que mostram o veterinário desse SeaWorld, e aí a pesquisadora que está fazendo a entrevista pergunta, poxa, mas se nós mostrarmos evidências que realmente as orcas mantidas aqui estão com problemas e que pode acontecer o que aconteceu com uma orca assassinando o treinador alguns anos atrás. O rapaz falou, não, eu não mudaria nada aqui porque a minha experiência é que aqui está dando certo. Quando claramente não está dando certo, sabe? Então, assim, eu não acho que não tem nenhum problema em você admitir que tem alguma coisa dando errado, um modelo de negócio dando errado. Não gosto muito de pensar em animais como um modelo de negócio, mas eu sei que essa é a realidade. E, tipo, adaptar isso para exatamente você conseguir manter as espécies bens e vivas. Que também não tem muito como você educar a população se você vê um bichinho sofrendo. Você vai educar a criança de que é mais importante ela ver um bichinho do que manter a condição de vida dele. Justamente, assim, algo, e você encontra na cabeça da sua criança que aquilo ali é normal. É normal você colocar um animal em um local minúsculo, assim. Então, eu não acho que isso seja uma prática da educação ambiental, ao contrário, você está educando de uma forma extremamente negativa. Mas assim, se eu tivesse que falar mais alguma coisa sobre santuários zoológicos, é que o trabalho de santuários são muito importantes, no geral. E tem um santuário que eu tinha anotado que eu acho que é muito importante a gente falar, que é o santuário que é muito famoso no Sudeste, chamado Vale da Rainha, em Minas Gerais, que eles, além de trabalharem com a reabilitação, eles trabalham com o tratamento emocional pós-traumático dos animais, que é super importante para você poder reintroduzir esses animais de volta na natureza, mas eu acho que, no geral, o que a gente entende de modelo de zoológico não está funcionando. Isso estou falando base na estatística, base nos documentários, base nas experiências que a gente tem. E sim, a minha opinião como profissional da área de reintrodução, eu acho que a Islane e o Pedro poderiam dar ótimos exemplos disso também, é que tem projetos, na verdade, que você pode visitar, que nem sempre eles são chamados de santuários ou zoológicos, mas que eles são ótimos para educar as crianças e são ótimos para você ver os animais ao vivo. Que tem projetos como o Projeto Tamar, toda a costa do Brasil, e são projetos incríveis. Então, eu queria falar, assim, na verdade, sobre essa relação de turismo zoológico. Eu sempre tive uma visão positiva de zoológicos no quesito de educação ambiental, porque em Sorocaba, o zoológico de lá,
vi aquele zoológico como referência, inclusive era conceituar pelo IBAMA, se eu não me engano, era esse tipo de conceituação. Que legal. E, enfim, então assim, a minha experiência pessoal com o zoológico era boa, porque eu vi alguma coisa boa realmente sendo feita em questão de educação ambiental, com crianças, com escolas, enfim. Então, eu já tinha essa visão por conta disso. Eu não tenho, assim, também experiência com santuários, então eu não conheço nenhum santuário, mas eu acabei vendo relatos, por exemplo, de santuários que, na verdade, eram meio que de fachada, assim, sabe? Como a Gabi falou. Então, assim, era um santuário privado de uma pessoa que, assim, tinha parceria com empresa farmacêutica, por exemplo. Então, ali, os animais que ele tinha dentro daquele santuário eram usados para experimentos, entendeu? E aí eu acabava ficando assim, poxa, todo mundo fala, né? Vamos fechar os zoológicos e colocar os animais em santuários. Mas como eu tinha essa visão de um zoológico bom e ouvi um relato de um santuário ruim, eu ficava, mas santuário não é a solução. Só que a gente entra também na questão do turismo, né? Porque o turismo em massa, principalmente, acaba em zoológicos tendo um impacto também nos animais, e a gente vai tratar disso durante essa semana. Mas eu fico pensando como que os santuários se mantêm. Eu sei que os zoológicos têm ali a questão da visitação, mas eu não tenho nenhuma experiência assim em santuário. Vocês conseguem falar sobre isso? Então, os santuários, exatamente por eles não terem fins lucrativos, muitas vezes eles contam com bolsas para eles se manterem. Então, é normalmente nisso que eles são baseados, e claro que tem investimentos privados de pessoas que têm interesse daqueles animais serem continuados. Por exemplo, tinha uma pesquisa enorme para você não deixar o rinoceronte do norte da África entrar em extinção, então tinha muitas organizações privadas que sustentavam aquele santuário para continuar aquela espécie. Tem pontos negativos do santuário mesmo, que é exatamente por eles não serem instituições governamentais e serem regulados por instituições privadas. Pode acontecer, sim, do santuário acabar abusando das espécies animais, e assim, de diversas formas, e nisso não tenho muito como explicar, mas assim, eu tenho um exemplo, que de novo é desse documentário, que é super bom, feito pela Horizon, que é uma instituição europeia, que mostra que mesmo com o rinoceronte africano do norte, num santuário específico, a espécie está entrando em extinção de qualquer forma. Então, assim, tem pontos negativos para os santuários, assim, no geral, por você ter mais gente indo aos zoológicos, você tem mais relatos de lá. Mas isso não quer dizer que todos os santuários são bons também. Mas por isso que eu gostei, né, de falar com a Gabi e explicar que eu acho que projetos como o Projeto Tamar e os projetos que tem em Noronha são exemplos bons de você ter uma educação ambiental com os animais, que não são nem santuários nem zoológicos. Pelo menos eu nunca vi o Projeto Tamar se definindo como um santuário. Zoológico eu tenho certeza que ele não é. Então, assim, tem alternativas fora esses dois, que são projetos também, que são incríveis. Mas eu posso fazer uma última ressalva, Carol? Claro. É que os dois, normalmente, zoológicos e santuários, eles falam que eles trabalham com conscientização e educação ambiental e conservação animal. Mas uma coisa que eu queria falar que é muito importante, eu acho que a gente não deveria juntar todos eles num grupo só, mesmo eles tendo prós e contras, mas pensar, na verdade, como a gente, como cidadãos, podemos fazer para melhorar a vida dos animais. E uma delas é, claro, a gente se conscientizar com relação aos nossos roteiros turísticos, quando a gente quer visitar esses animais, evitando locais que a gente já sabe, que a gente pesquisou, e aí já sabe que não tratam bem os animais, mas é importante a gente tomar atitudes no nosso dia a dia para preservar o habitat natural desses animais. E isso vai de coisas super simples como reduzir nosso consumo. Porque uma vez que a gente reduz nosso consumo, a gente diminui necessidade por recursos naturais, mantém o habitat natural desses animais e aí não precisa contar com o dinheiro público ou privado para que esses animais continuem existindo. Tanto que esse exemplo que eu estava dando do rinoceronte, ele foi levado para um santuário e mesmo assim tem extinção porque o habitat natural dele, onde ele vivia, está sendo completamente destruído por caçadores, pessoas expandindo cidades, pessoas, sabe, cidades crescendo. Então, essa conversa do zoológico do santuário é super importante para a gente estender as nossas atitudes não somente para onde a gente vai, mas o que a gente faz em casa. Posso fazer uma colocação? Claro. Sempre vou acabar puxando um pouco para minha área, que é essa parte marinha, então é inevitável que eu não acabe não lembrando. Antes de existirem
no Ceará, a ONG Aquasis, e aqui no Rio Grande do Norte, o CETAS da Costa Branca, não era feito o monitoramento das praias e a gente tem uma área de encalhe de peixe-boi que é enorme. Eu acho que é uma das áreas que mais encalha peixe-boi, filhotes de peixe-boi no mundo é aqui, e o nosso peixe-boi marinho está em extinção. Então, quando ocorria encalhe desses animais, isso há 30 anos atrás, vamos dizer assim, eles vinham para o zoológico de Mossoró. Era quem recebia os animais. Tinha acompanhamento do IBAMA? Tinha. Mas a dieta desses animais é uma dieta muito específica. E a alimentação que era dada no zoológico era, ainda mais para aquela época, né? Era algo muito, digamos, superficial para o que o animal precisa para se manter. Tem um caso interessante que aconteceu em Recife, que também com peixe-boi, eles deixaram um animal exposto na Praça do Derby, que é uma praça que tem no centro da capital. Era o peixe-boi chica, que a gente chamava. E num tanque minúsculo, um animal que chega a 4 metros de altura, ficar num tanque pequenino, ele ficava rodando o dia todo no tanque, e isso acabou causando um comportamento estereotipado nele, que ele ficar rodando quando ele foi retirado para o CMA, ele ficava com esse comportamento também. E eu conversando com um veterinário uma vez, que esse animal morreu, acho que está com 2 anos, era o peixe-boi mais velho do Brasil, tinha mais de 50 anos. Nossa. Quando o animal morreu, ele estava cheio de escoliose, e a coluna toda torta. Então, exatamente. E o tanque que eles eram mantidos aqui no zoológico também não era dos melhores. A gente tem que ver isso também. O animal, o que acontece com a orca, como você falou, um animal que nada quilômetros, 100 quilômetros por dia, assim. Fica num espaço pequeno. Eu tenho isso como eu até entendo, acho legal e apoio o fato de em regiões que não tem como receber animais, os zoológicos receberem para tratar, se tiver também um dia um fundo, uma intenção de soltar o animal. Com certeza. Mas a gente sabe que o tratamento que eles recebem não é o tratamento adequado. Não tem pessoas especializadas lá. Às vezes até tem, mas só que não tem condições de manter o animal ali. E algo que para mim deveria ser temporário acaba se tornando até a morte do animal às vezes. O animal acaba vivendo o resto da vida lá. Sim, infelizmente. Assim, por exemplo, a gente viu 70% dos zoológicos no Brasil têm problemas, né, com tratamento. Mas é possível que tenha 30% que realmente trata o animal super bem. Mas o que é importante é a gente trazer à tona esses problemas e se conscientizar como público, né? Que a gente, assim, não vamos frequentar os lugares que a gente sabe que tem os problemas. Vamos nos locais e incentivar os que estão tratando bem os animais. Pelo menos eu acho que isso faria sentido. A minha opinião pessoal como profissional é a gente visitar o Projeto Tamar e Fernando de Noronha. Mas essa é a minha opinião. Hoje o nosso zoológico foi fechado. E os animais foram doados para instituições. Mas, cara, tinha arara, tinha preguiça, tinha animais que dificilmente a gente vai encontrar aqui. Arara, é claro que a gente vai encontrar, né? Mas tinha muitos animais lá e a aclimatação é totalmente diferente da região deles. Quando se deve montar um ambiente que mais se assemelhe com o ambiente natural do animal, os bichos estavam sendo aclimatados a um ambiente de caatinga mesmo. Então... Eles estavam tentando adaptar os animais à fina força, né? Um ambiente que não é deles de origem. Uhum. E isso, você entende bem disso, sabe que isso é bem complicado. Não é algo que vai acontecer com uma geração. Justamente. Mas eu acho que só de já ter essa geração já conversando sobre isso é uma coisa bem positiva, não? Agora ficou mais claro para você essa diferença? Ou você já tinha isso muito claro para você? Ou de repente você pensava de uma outra forma? Coloca aqui nos comentários porque a gente quer saber como você tinha essa visão entre zoológicos e santuários. No vídeo de terça e de quarta, ou seja, amanhã e depois, vamos nos aprofundar sobre o papel exercido por zoológicos e santuários. Então, para você não perder, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada. E lembra que no sábado teremos live. Então, até amanhã, um beijo e tchau, tchau!
Obrigado.